ou se tomam medidas mais efetivas, mais duras contra a difusão de mentiras pela internet, ou os neofascistas seguirão enganando muitos otários, muita gente e promovendo o ódio na sociedade. Na semana passada, as milícias digitais bolsonaristas voltaram a espalhar fake news sobre o Pix. O mote dessa vez foi a decisão do Banco Central de excluir desse serviço pessoas que estão em situação irregular na Receita Federal. O objetivo da medida foi coibir fraudes e a ação de grupos criminosos, de organizações criminosas. A decisão do Banco Central foi autônoma, mas a horda bolsonarista usou as redes sociais para atacar a equipe econômica do governo Lula. Na quinta-feira, dia 6, quando a medida foi anunciada, o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou no X. Já fez o seu Pix hoje? Afirmou o panaca. Já o seu filhote 01, o senador Flávio Bolsonaro, também apelidado carinhosamente de Flávio Rachadinha, atribuiu mentirosamente a autoria da decisão ao Executivo Federal. Aspas. O governo Lula não se cansa nunca, mais uma vez com medidas e arapucas para atrapalhar a vida do trabalhador. Fecha aspas. Haja cinismo. Um fascistinha Nicolas Ferreira, que liderou a guerra contra o Pix na primeira medida de combate às fraudes e à organização criminosa, voltou à carga. E lá vamos nós novamente, postou o arrogante deputado mineiro do PL. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, foi outro que atribuiu a medida autônoma do Banco Central ao governo Lula. O PT, além de não criar nada de bom, ainda destrói o que os outros criarem deu certo. Fecha aspas. E o deputado Eduardo Pazuello insinuou que a medida fará com que as pessoas com pendências na justiça, não criminosos, sejam expulsos da economia. O ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, que foi culpado, responsável por milhares de mortes na pandemia da Covid-19, ainda apelou para teorias da conspiração. Alegam segurança, mas é pura coerção. Hoje é o CPF, amanhã a sua conta e depois sua religião, sua opinião política. Situação extremamente perigosa para o pagador de impostos que está passando por dificuldades financeiras. Na prática, o governo está fechando o cerco e não é para o benefício da população, afirmou esse general filhote da ditadura militar. Como registrou o jornal Estadão, a base aliada de Lula reagiu às postagens da oposição e endossou que elas buscam reviver fake news sobre o Pix difundida no início do ano. Então houve reação. A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, por exemplo, explicou que o objetivo do Banco Central é combater o crime organizado e as práticas de golpes na internet. A oposição presta um desserviço ao país e ao povo, escalando mentiras sobre a medida. Já o deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, postou que a horda bolsonarista mais uma vez tenta jogar contra quem tem honestidade. Estão atribuindo ao governo Lula as novas regras para o uso do Pix, que nada tem a ver com pessoas e empresas que estão devendo à Receita Federal. Fecha aspas. Até o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Santana Lobo, veio a público para rebater as desinformações. Aspas. Essa medida é para a gente combater a fraude. Não é uma medida para a gente limitar o uso do Pix pelas pessoas. Então não tem nada a ver com a situação fiscal da pessoa. Se a pessoa está pagando impostos ou não está pagando impostos. Isso não tem nada a ver com o uso do Pix. O que a gente não quer é que pessoas mortas usem o Pix. Pessoas que cometeram fraudes na inscrição do CPF e pessoas com algum problema cadastral e não com problema fiscal na base do CPF ou do CNPJ, que isso vale para a empresa também na Receita Federal, continuam usando o Pix. Então é uma medida bem focada no combate à fraude. Não tem absolutamente nada a ver com restringir o uso do Pix pelas pessoas. Fecha aspas. Apesar dessas explicações, desses contrapontos, as milícias bolsonaristas seguem espalhando fake news e destilando veneno. E a mentira tem mais eficácia e é mais destrutiva na selva sem lei da internet. Infelizmente, a extrema-direita segue mandando nesse terreno.